Olá, meus servos. O medo é um sentimento que a sociedade moderna tenta, a todo custo, sobrepujar. Tenta lidar com ele de maneira mais científica. Mas o medo do sobrenatural ainda persiste, ainda resiste. Eis a história do policial e a mulher fantasma. Primeira parte. Imagine a ambiguidade de sentimentos que tive quando realizei meu maior sonho e vivi o pior pesadelo. Desde criança, crescendo nos arredores de Santa Vitória, no interior do estado de Minas Gerais, já sentia, do fundo do meu coração, que deveria ser policial. Não sabia naquela época, mas é como sempre soubesse, bem lá no fundo, algo me dissesse isso, me direcionasse para me tornar isso. Nas brincadeiras, onde ninguém queria ser o policial, por acharem mais divertido serem os foras da lei, aqueles com liberdade e rebeldia suficiente para fazerem o que quisessem. Eu era o primeiro a pegar a função tão indesejada e menos divertida na visão dos outros, é claro, pois para mim, mesmo sabendo que minha função seria só cuidar da cadeia, aquilo era motivo de orgulho, de alegria. Mas foi com 16 anos que aquilo tornou-se o meu norte, que a vontade de me tornar uma autoridade policial ganhou forma. Minha meta, minha missão, pela qual eu deveria batalhar todos os dias para um dia alcançar. Voltando para casa, junto com minha mãe que pilotava a motocicleta, um caminhão desgovernado invadiu a nossa pista. E antes que pudesse bater de frente conosco, minha mãe se antecipou, jogando a motocicleta para o lado direito do acostamento. Porém, devido à velocidade que estávamos, não conseguiu frear antes de atravessarmos uma cerca e cairmos alguns metros dali. Demorei um pouco para me recuperar e vi que minha mãe não emitia nenhum som. Preocupado, fui até ela e vi. A cerca que atravessamos era uma cerca de arame farpado que havia se enrolado em seu pescoço e causado um enorme e profundo ferimento. Ela segurava com a mão, tentando estancar o sangue que jorrava de seu pescoço. Me antecipei, retirei minha camisa e envolvi ele. E entre lágrimas, mantinha a pressão no seu pescoço, tentando evitar que ela morresse. O que foi em vão. Ela faleceu ali, no meio daquele pasto, e eu não pude fazer nada a não ser chorar. Nos dias que se seguiram, não houve palavra que me consolasse. Não havia nada que pudesse tirar aquele sentimento de dor de mim. E a raiva só aumentava. Uma raiva que se manifestava comigo jogando as coisas nas paredes e quebrando tudo ao meu redor e ofendendo aqueles mais próximos de mim. Até que, cerca de 3 meses depois, a polícia chegou em minha casa e disseram ter prendido o motorista do caminhão por homicídio culposo. E aparentemente ele havia fugido por estar virado, mas que aquilo não era importante. O que de fato importava era que ele seria responsabilizado. Aquelas palavras pareceram como se aplicassem um anestésico em um ferimento que sangrava muito, um bálsamo para minha dor. E toda a raiva se diluiu no ar como se fosse absorvida por ele. Um alívio tomou conta de mim. O ar ao redor pareceu mais leve, até as lágrimas que desceram de meus olhos, escorrendo por meu rosto como um rio. Era um rio puro, limpo e lindo de felicidade. Foi quando decidi que seria aquilo que eu queria ser. Um médico pode até salvar vidas, mas um policial, esse salva famílias delas mesmas. Na época corri até a casa de minha namorada. Bem, naquele período era ex-namorada, pois acabou sendo uma das vítimas de meus ataques de raiva. Agora livre daquela dor, corri até sua casa para dizer que estava tudo bem e que eu tinha planos para o futuro. Contei para ela animado que o motorista iria pagar, graças aos policiais, e seria aquilo que eu queria ser, um policial, para poder fazer pelos outros aquilo que eles tinham feito por mim. Juliana me ouviu calada, pensativa,
Eu temia que aquilo não fosse o suficiente e meus ataques de raiva tivessem sido demais para ela. Mas não era isso. Após me ouvir, ela revelou o que a afligia. Estava grávida. Eu não sei você, mas ninguém quer ser pai aos 16 anos e nem ser mãe aos 15 anos. Ambos no ensino médio e com planos para o futuro. Eu acabara de descobrir que deveria ser policial e ela querendo fazer um curso de hotelaria na Inglaterra. Ambos sem empregos e somente com isso em mente. Não vou mentir, aquilo foi um choque para mim, meu pai e principalmente para Juliana, que só soube chorar durante toda a gravidez.